Já a seguir não perca o segundo trabalho de Hércules, um podcast onde calha para matar saudades da infância. Sérgio e Duarte. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do segundo trabalho de Hércules. Eu sou o Duarte. E eu sou o Sérgio. E vamos continuar com a segunda parte. Mas temos que dizer aqui o nosso segredo. Isto não é bem uma segunda parte. É nós acabámos de gravar o primeiro episódio. Estás a fazer barulho com isto. E decidimos, ok, vamos gravar já o segundo, porque não conseguimos estar a deixar isto mais uma semana e falar daqui uma semana. Mas é como tu dizes, isto é agosto. É agosto. Vocês estão de férias, nós estamos de férias. Nós acabamos de uma está pizza. Toda a gente de férias. Bebemos quantas cervejas a gente tem aqui? Seis. Calma, seis, mas seis cada um. É três. E já bebemos isto. O que é que é que tu puseste na pizza aqui? Tem tomate, é uma coisa engraçada, são um bocado as coisas. Nós habitávamos nas férias do verão, às vezes reuníamos, mas já numa fase adulta, para virmos a casa dos meus pais quando eles não estavam, para jogar. E estávamos na conversa e fazemos pizzas e isso tudo. E houve uma vez que fizemos uma pizza que tinha quase 3 dedos de altura. Tinha pato fumado. Tinha tinha amêndoas, ovo cozido. Aquilo foi a minha mistela que existia. Enquanto jogávamos Lotes 2. Com os gatos dos meus pais. Emulador de Commodore Simão e o Cajó. Que eram os gatos dos teus pais. Pequeninos. E que nos roubavam as amêndoas. As amêndoas, exatamente. E desta vez nós fizemos 2 pizzas. Mas entretanto já passaram quase 15 anos. Muito tempo. Aquilo foi para aí em 2010 ou uma coisa assim. Eu já estava... Não, 2010 não. Foi mais recente. Eu já estava em Odivelas. Não, mas eu casei em 2013. Aí 2011, vá. Ah, sim. Não, para mentira. 2010, porque sim, eu mudei 2010. Para casa em 2010. Eu mudei para Odivelas em 2008. Eu ia dizer 2008, 2009, provavelmente. Eu sei que foi depois da nossa viagem a Edimburgo, portanto, 2009 a 2010. Portanto, já lá vão 15 anos. Há muito tempo, Eu acho que foi no ano em que eu mudei para Odivelas, por isso 2008. E foi também no verão, não foi? Foi também férias de verão, que os teus pais estavam na costa. Estavam na costa, Tu vinhas aqui dar de comer aos gatos. Exatamente. E aproveitámos, juntámos o teu agradável. Eu estive aí a fazer pizzas contigo. E esta vez nós fizemos 2, uma clássica que é atum e cebola, que é a tua, e a minha foi atum não, foi cebola, foi salame, foi tomate seco, foi azeitonas, mozzarella e tomate e cebola e mais tomate. Por tá isso, bem. E está boa. Tá Mas boa. Pronto, isso nós vamos a dizer isto porque se tivermos com ar assim, uma voz assim, um bocadinho de anafados ou largarmos assim um ar mais, não um ar desse, mas um ar assim vocal, nós não damos com os copos, nós estamos super animados porque adoramos falar sobre o verão. Pedimos imensas desculpas então. Estávamos aqui. Tinhas mostrado os programas aqui desligados do microfone e estávamos a falar dos filmes de verão. Sim. E eu estava-me a lembrar que em Cabanas de Tavira, onde eu passava férias, havia cinema ao ar livre. Fixe. Havia num campo que servia para atividades recreativas ou desportivas de uma associação qualquer. Eles tinham... punham cadeiras, no fundo punham cadeiras no átrio desportivo a céu aberto e projetavam numa tela, numa parede e eu vi lá a continuação do King Kong dos anos 70, havia aquele filme de 71 que é com o Jeff Bridges e depois houve uma continuação com uma fêmea, em que os gajos recuperaram o King Kong com um coração artificial, quase como uma Bride of Frankenstein, mas com o King Kong. E também vi lá, a única vez que vi, acho eu, pelo menos em cinema, o Masters of the Universe também foi lá, foi no cinema de verão. Mas isto eram exceções, porque a maioria dos cartazes que apareciam pela terra espalhados a anunciar as sessões de cinema era tudo de filmes de ação, daqueles mais manhosos tipo de Van Damme. Os de Hong Kong, ok. Sim, estamos a falar os mais série B possível. Era tudo filmes de Kung Fu. Isso é assim fixe, até para ver um ao outro. Mas tu tiveste cinema nas férias de verão? Eu tive cinema na Inatel, ou seja, aquilo onde eu passava as férias fazia fronteira com a Inatel. E na Inatel, ali em São João da Caparica, havia de facto um cinema. E estamos a falar de um cinema, mesmo cinema. Não estamos a falar de um cinemazinho ao ar livre, estamos a falar de cinema. E lá havia alguns filmes interessantes. O Roger Rabbit, que era um dos meus filmes, um filme favorito dos meus pais.
Sei que de uma vez passou o Jaws, eu não fui ver porque estava na praia, por isso Jaws, praia não Porquê é que combina. dizes o meu filme favorito dos teus pais? Tu não gostavas do Meu pai Roger adora o Rabbit? Jaws, meu pai adora o Jaws. Não, meu pai adora o Roger Rabbit, meu pai adora. Eu gostei muito do Roger Rabbit até ver pela 20ª vez e dizer, pá, Já não meu gosto pai, mais. Afinal não meu gosto. pai, vamos ver mais uma vez. Eu não- Afinal não gosto. Yeah, já não estou. Yeah. Passado 20 vezes descobri. Meu pai adora o Jaws, eu não consigo ver o Jaws na praia. Mas estás a falar do Jaws ou do Do Roger Rabbit, mas agora estava a falar do Jaws. Ok. E vi também lá o Regresso ao Futuro. E acho que não vi mais nenhum filme lá. Sabes, O pá, que- um filme que eu associo ao verão Uhum. é um filme de 89. E nós até vimos isso bastantes vezes, os dois. Vê lá, sabes o que é que eu estou a dizer? É o Wicked at É Bernie's. isto que eu ia dizer, o que eu estava aqui. É o Wicked at Bernie's. Isto era uma música, o Hot and Cold, do Jermaine Stewart. Mas isto era do Wicked at Bernie's. Eu adorava esse filme. E é daqueles filmes que faz mesmo pensar no verão. Pá, É eu... engraçado, nós há uns anos atrás tentámos não recriar, mas mas nem nós documentário. dizíamos tipo, pá, vamos ser este verão. O mesmo dizia Summer of George e nós vamos ser o verão ao Weekend Mas at Bernie's. recriar o Weekend at Bernie's não é arranjar um cadáver, Arranjar um cadáver. Vamos à morte de Lisboa procurar um cadáver e passar férias com ele. andar a passear para Lisboa com Yeah, um cadáver em e ver se composição. ninguém repara. Exatamente. Não, Acho que- nós decidimos foi vestir camisas havaianas E tênis coloridos. e Tu ter chegaste a ver até o All-Star fenómeno da cor dos atacadores, não era? e pôr fita duct tape, aquela fita Quem de começou a camisa duct tape? tape. Foste tu ou fui eu? Fui Fui eu. que eu tive uns ténis que ficaram todos fechados. Eu disse, pá, Sim. tem que pôr o duct tape. Mas tu arranjaste primeiro que eu e puseste Eu os teus. pus duct tape nos All-Star. A diferença é, E fomos os dois de camisa havaiana, Yeah. mesmo mexicano. comemos mexicano no La Siesta. Eu não teria pensado quando fui ao Eras Alive. Aquilo ocupa o espaço do La Siesta e estava lá a dizer La Siesta. E eu, uau, estou no La Siesta. E fiquei tipo a lembrar-me a última vez que estive lá que foi contigo. Weekend Bernie's. Mas, yeah. Sabes, porque eu acho que a razão pela qual nós nos dois nos relacionámos bem com o Weekend at Bernie's é que o Weekend at Bernie's, para além de ser um filme de 89, Uhum. ele estreou em Portugal um bocado tarde, eu acho que só em 90 ou 91. E eu acho que por isso já o apanhámos numa idade Fiz para ver. porreira de cinema para ver aqui, mais de férias de verão, sabes? De irmos os dois ao cinema. Aquele filme era com o Andrew McCarthy, que é o gajo que fazia o Pretty in Pink, Sim. e pá, faz um filme que eu gosto muito, que é o Mannequin. Mannequin, sim, eu adoro esse filme. Com com a a Cattrall. Cattrall, que eu gosto. Eu adoro desse, esse eu filme. gosto. Eu gosto muito O desse gajo filme. também fazia o St. Elmo's Fire, que é um dos Sim. filmes clássicos do Brad Pitt. Yeah. Brad Pitt. Sim, Aqueles os filmes miúdos todos. dos adolescentes. Yeah. Mas por acaso há bocado estavas a falar de atividades noturnas. Sim. Eu na Costa tinha atividades noturnas. E na carta, que vocês a ver no episódio anterior da Mónica, ela fala do basquete noturno. O basquete noturno era uma tarefa muito gira. Isso é como o bilhar de bolo? Não. O basquete noturno. Deve ser. Vem comigo fazer basquete noturno. Como é que é? Vem à noite, eu dou-te uma driblada assim. Oh my god. Que horror, Sérgio. Oh my god. Jesus Christ. Jesus. Oh, não. Oh my god. Eu estou a chorar. Oh my god. Não tinha nada. Agora tenho vergonha de dizer basquete noturno. Queres fazer basquete noturno? Deixa-me lá lembrar aí umas bolinhas. Mas conta lá o que é Não, o o basquete noturno era na Inatel, no parque de campismo de Inatel, não era o mesmo sítio de Inatel, era da mesma zona onde era o cinema, era mais à frente, era o parque de campismo, havia lá um ringue de basquete. E eu ia lá com a Mónica jogar basquete noturno. E fiz o quê? Eu estou a dizer isto para te suar. Não, íamos com mais malta. O lado de basquete noturno era muito giro. O basquete noturno era um jogo que nós fazíamos literalmente à noite do jogo de basquete. Agora a pergunta é: ok, então era giro, jogava um basquete às noites em que o campo estava iluminado. Não, o campo não estava iluminado. Por isso, na noite de lua cheia, até conseguis ver bem as bolas de basquete. Nos dias em que não estava lua cheia, era literalmente roleta russa com basquete.
E foi uma das vezes que vi a minha irmã levar com 2 boladas. Isto foi mal. Eu vou ter que dizer isto. Eu vou ter que dizer isto que o Sérgio vai-se cagar a rir. E literalmente vi a minha irmã lá com 2 boladas na boca. Há 2 mega bolas de basquete em que atirou-se com toda a força para a minha irmã apanhar. E a minha irmã não viu e levou com uma bola de basquete literalmente na cara. E quando ela se levantou, foi tipo, ok, já estou bem, depois para de chorar. E alguém decidiu passar-lhe uma segunda bola, que foi literalmente assim, mesmo sítio. E foi das coisas mais divertidas. E aí foi uma das coisas que eu e a Mónica começámos a fazer, que era, quando o jogo acabava, tentámos no ringue basquete olhar para as estrelas e ficámos tipo a tentar ver as estrelas que existiam. Outra coisa muito importante no verão é que era a obsessão com os anúncios de inseticidas. Sim. Esse era o quê? Bafu? Era o Bafu. Bafu. Mas havia outros mais reconhecidos, não era? Contra moscas e mosquitos, raio de moscas e mosquitos. Raio de moscas e mosquitos, mata-os bem mortos. Quais é que tu tinhas Eu tive costa? o Dundum e o Raid e era tão tóxico que tu tinhas que pôr e depois estar fora de casa durante pelo menos umas boas horas. Então a minha mãe muitas vezes, nós à noite jantávamos. Boa. Especialmente minha mãe quando dizia, vamos todos beber café. E depois eu lembro da minha mãe, tipo, todos lá fora. E eu a dizer, eu lembro de uma única vez que eu pedi à minha mãe para pôr, a casa estava parecendo um nevoeiro tóxico. Em que eu saí, eu lembro do nevoeiro, parecia que alguém tinha fumado. E era uma cena super tóxica, eu lembro perfeitamente disso. Tu qual é que usavas? Era o Dundum ou o Raid? Eu era o Banzé. Os criminosos procuram-se. A Brigada Banzé vai entrar em ação. Banzé contra a nova vaga de insetos caseiros. É porque tinha a música Assim, do Sweet Blues. Exatamente. A Brigada Banzé usa a mesma banda sonora do. E ninguém foi da bater balada à de porta Street. e dei-nos royalties. Ok. Mas as coisas mais importantes são, por exemplo, os gelados de Olá. Lima limão. Que refrescante que aperta-se e sobe, larga-se e baixa. Acima abaixo. O novo calico. Eu acho que o basquete noturno é uau. Pai, tu sabes que eu tinha posto de lado uns anúncios de refrigerantes, não era? Sim. Como este, o Snappy. Mas eu tenho aqui um que tu de certeza vais ter coisas para dizer. Só à parte, a Snappy era gira, porque eu lembro que há bocado, no primeiro episódio eu falei das minhas 2 fases de férias. A primeira fase era passada na Costa da Gabrica e depois a segunda fase era passada com os mistis, mas em Severo de Voga. E havia lá uma cooperativa que tinha Snappy. Eu lembro-me de beber muita Snappy em Severo de Voga. E gostava, e era engraçado, eu gostava mais de Snappy do que de 7-Up ou de Sprite. Porque era, não sei, era diferente. Porque Eu já não me lembro do sabor. Eu também não do lembro do Snappy. sabor. Mas eu tenho aqui um que tu de certeza Ok. vais ter histórias para contar. Se tu queres ser quem és, se queres atuar, escolhes o teu caminho, dás um passo mais. Cás. Tu és mais. Cás, claro, Cás. Porque durante muito tempo a ilustração do Cás estava no menu do Big Apple, não é? Do Big Apple, que era aquele restaurante ali junto ao Arco do Cego, que tinha... Era uma hamburgueria que era importante para toda a gente que cresceu ali nas Avenidas Novas. Agora é Apple House, mas na altura era o Big Apple. E durante anos e anos o cardápio, o menu era o mesmo e ainda tinha desenhos das garrafas do Cás, mesmo quando já não havia Cás há 20 anos. Sim, Os gajos ainda tinham Cás no menu. Sabe que a gente podia que Cás eles estivessem lá atrás? Tem aqui para si Cás, e aquilo com um depósito gigante de fruta lá em baixo. E eu vou terminar só com um que é mais um gelado de Olá. Tens a consciência que agora vou, sempre ouvir um corneto, vou cantar esta música. Que isto era a música que quando se comprava um corneto, o meu pai cantava
um corneto para mim, um corneto para ti, olá, olá. Porque era o gelado que se comia mais no verão. Eu lembro que o calipo a minha mãe não me deixava comer. Sim. Porque, é só água. Pois é, só... as mães detestam Yeah. calipos. Mas era um gelado que aguentava mais o verão, porque era super fresco. Mas andava-nos comer os calipos, os cornetos, os perna de paus, os supermaxis, por diante. E o corneto era sempre um gelado que valia o valor que tu davas, não era? Era um gelado um bocadinho mais caro, mas valia o valor. Qual era o teu favorito? O caramelo não, o morango, chocolate ou a baunilha? Chocolate. Ok. Morango não. Eu Nunca gostei do morango, porque eu gostava daquele, como acontece com o perna de pau, aquele corante de morango. Mas... Eu o morango gostava era do Pink. O do Flamingo, não é? Era do Flamingo, que era uma espécie de Super Maxi, não é? Exato. Tinha chocolate, exatamente. Era igual ao Super Maxi, mas de Eu morango. acho que aquilo E em vez de ter um cão, Super tinha um Maxi de Flamingo. morango, e depois eles passaram uns tempos que tiveram esse, mas como Flamingo. Porque eu no outro dia vi uns Super Maxis de Mas banana. não era o Pink que se chamava? Era, mas depois eu lembro do início, havia um Super Maxi banana, o normal e o de morango. E depois eles derivaram-se para ter o de banana, que era aquele também de banana, e o Flamingo, que era o de morango. Mas eu gostava do natas, porque tinha um bocadinho de, tem um bocado de chocolate, mas tinha nata, e depois volta a ter o chocolate na base. Talvez começaste a comer, tiveste aquela fase de tirares primeiro o chocolate e depois quebrares o cone por baixo e sugares o cone por baixo. Sim. Essa era fixe. Sim. Era uma grande maluquice. Era como usar o boné para trás. mas o melhor do Zola era mesmo esperar que o calipo derretesse dentro do invólucro para depois se beber aquele... Eu gostava de comer, mas havia dias em que não estava tanto calor e o sumo era menos e eu ficava tão lixado quando precisava daquele golo, um golo. Sim, não é? sim. Não podia ser só um fiozinho. Não, tinha de ser um glaço. Yeah. Eu às vezes esperava um bocadinho mais, sabes, para aquilo derreter, para criar sumo. Ok. E ias fazer basquete noturno para ver se ele derretia um bocadinho mais. Ok. E mais, o que mas é mais? Os gelados do verão para mim tinha, lá em Cabanas havia o tal Oasis que eu te falei, que era um snack bar onde eu comi um bonzão. Bonzão. No meu aniversário eu contei. Adoro isso. Adoro comer um bonzão. No meu aniversário o senhor, sabendo que era o meu aniversário, decidiu oferecer uma taça mais exagerada do menu e que tinha todo o tipo de gelados de chocolate. Comeste todo, não é? Comeste até o final. Não, sim, eu acho que comi o mais que eu consegui com a ajuda da minha mãe e mesmo assim ainda deve ter sobrado um bocado. Aquilo era mesmo exagerado. Eu também já tomei. Eu conhecendo a tua mãe, vou fazer sacrifícios, vou comer só uma colherada e depois 10 colheradas ele diz, acho que já não vou comer mais. Boa. Mas nós íamos muito a esse Oasis. Eu adorava os semifrios de máquina, sabes? Sim. Faziam aquele... Isso era semelhante àquilo que nós comíamos estamos a falar do superfio que havia no Frutalmeidas. Sim, este aqui era chocolate e baunilha. Não era baunilha e morango como no Frutalmeidas, mas era o mesmo tipo de máquina. Aquela máquina de alumínio com as torneirinhas e que faziam aquela cornucópia. E já que estás a falar dos dois, qual é que tu preferias? Chocolate e baunilha ou morango e baunilha? O morango era muito bom, aquele morango do Frutalmeidas. Aquele morango era super fresco. Eu não era muito fã do chocolate em semifrio. Às vezes pedia até só baunilha lá no Oasis. Ou era misto, porque dava para misturar. Eles tinha a terceira torneira, a torneira mista. A torneira promíscua. Exatamente. Isto dá para fazer misto. Mas no Frutalmeidas o de morango era essencial. O frutinho por baixo. Sim. Fantástico. Mas nesse sítio no Oasis eles tinham tudo. Tinham wafers e crepes. Era mesmo onde tu ias. Aquela gelataria de verão. Era lá que tu ias. Estou a imaginar mesmo aquilo com tudo. Fazemos tostas mistas, como podemos fazer um bitoque se quiser vir calçar. Eles faziam um pequeno almoço à inglesa. Que eu contei-te que comia lá aqueles pequenos almoços à inglesa com ovo estrelado e torrada e bacon e batido de malte, que era um dos melhores batidos da minha vida. Eu hoje gostava que ainda houvesse o Oasis só para poder ir beber o batido de malte. Mas fazer uma viagem de 4 horas só para ver um batido de malte. Mas eu gostava de voltar. Onde haja batido de malte para a gente. Mas eu acho que não há muitos estabelecimentos, pelo que eu percebo. Eu não voltei lá mais, mas sei que ainda está aberto o pub. Havia um pub, porque sabes que há sempre comunidade inglesa no Algarve. E havia lá um pub que era o Quasimodo e que tinha um
uma gravura do Quasimodo monstruoso na parede da entrada do pub, e eu achava aquilo medonho, eu achava isto é um sítio perigoso, onde não se pode entrar, onde estão gajos tipo membros dos Iron Maiden lá dentro, Estão mega monger. You guys! Mas acho que é dos poucos estabelecimentos que ainda tem o mesmo nome hoje em dia. Okay. Nunca mais voltaste lá? Não, nunca mais. Okay. Qualquer dia volto, mas costuma-se dizer que não se deve voltar aos sítios onde foste feliz. Não, eu concordo, porque de repente sobretudo passado 30 anos, e sobretudo o Algarve mudou muito. Eu na Costa tenho isso, que as casinhas da Costa estão cada vez mais, apesar de meus pais adorarem aquilo não está propriamente está bom para passar 15 dias com algumas condições, mas não é propriamente as melhores condições como tinha quando era miúdo, não é? E eu aposto também, se eu for a Armação de Pera já não deve haver. Aliás, acho que eu lembro-me de ter estado há 6 anos ou coisa assim em Armação de Pera, um pouco por acidente, não passei lá férias nem nada, foi só de passagem, e já não havia o campo de minigolf, que era o sítio onde eu passava algum tempo. Minigolf era uma coisa muito... Havia na Inatel, onde eu jogava, mas na Costa, atrás das casinhas, havia minigolf. E eu ainda me lembro de apanhar aquilo meio deserto, ou seja, já tinha ocupado pela vegetação. E eu lembro de andar a subir os coisinhas, as estruturas dos minigolfs. E nos últimos anos, não sei se foi contigo, a gente encontrou basicamente um esqueleto desse minigolf com as armações que existiam já todas partidas, em que se viu a armação toda de metal que do existia. Looping e havia aquela armação em que se via a armação daquela colina onde tinha onde tinha o buraco. E eu nunca joguei minigolf lá, nunca, mas lembro-me de ver o minigolf, porque antigamente as casinhas não tinham uma vedação, ou seja, nós podíamos aceder à Inatel pelos passas casinhas, só depois com alguma insegurança que houve nos anos 90 na Costa, sobretudo no início dos anos 90, que eles puseram vedação em todo o lado e fizeram para o estacionamento. O minigolf da Armação de Pera faz-me lembrar, aquilo ficava numa área grande, ajardinada, onde havia esplanadas e assim, e era um sítio ótimo para se encontrar naquelas lojas que vendem produtos de praia, não é? Que vendem bolas e pás e colchões insufláveis. Para encontrar aqueles bonecos de candonga. Sim. Que era o verão, temos que admitir, o verão era o ano em que tu compravas uma figura da candonga, ou alguém oferecia-te, porque era aquela coisa de passávamos uma feira e alguém comprava. Qual é que era a regra? A regra era ser uma espécie de He-Man, não é? A regra era ser um He-Man-like. No fundo era um musculadão, Sim. um gajo tipo um machão musculado com arnês, só que depois a cabeça já não era a do He-Man. Não, podia ser várias coisas, podia ter um tipo com capacete, ou seja, não saía da cabeça. Com os cornos enormes. Podia ser um animal, podia ser... Eu tive parecia uma cabeça de pterodáctilo. O gajo já tinha um corpo tipo He-Man e um tridente, mas depois a cabeça era a cabeça de um pterodáctilo. Eu tive um que tinha estrutura, depois tinha um capacete que se prendia à cabeça. Não era o Mask, porque o gajo andava totalmente tronco nu, por isso. Uma coisa que eu não sei se pode chamar candonga, era uma marca espanhola que tinha um grupo de vilões e um grupo de heróis, que eram os Super Diabolics e os Super Fantastics, e aquilo era de uma marca que agora me escapa o nome, mas que fez muitos brinquedos em Espanha. Jogadores de futebol, centuriões romanos, aquilo era uma coisa. Mas para mim, eu não fazia ideia do que aquilo era, mas adorei. Eu tive um gajo que era o Spectre, e que era uma espécie de Skeletor. Não, esse tem outro. Que tinha a caveira. Era uma caveira, ele tinha um corpo de fato espacial, todo negro, com uma pistola de laser. Mas aquilo eram bonecos muito simples, um pouco manhosos. Era tipo uma mistura de Playmobil com... Quase todos eles tinham uma gola, sabes? Que era só um bocado de uma napa, um plástico dobrado no pescoço. Mas eu adorava esses bonecos dos Super Diabolics. E eu acho que foi o melhor sítio para candonga que eu me lembro. Era essa zona dos jardins da Armação de Pera. Aquilo eram coisas que vinham de Espanha e de Marrocos e coisas assim. Pois, a maior parte das coisas que eu comprava era com a minha tia, e nas idas, às vezes, quando já não íamos, nós muitas vezes não íamos tão cedo para se ver de Voga, íamos muitas vezes tipo
mais para meados de agosto. Então vi uma fase em que eu estava com a minha tia, íamos para Cascais, ou mesmo para São Pedro, para a praia. E para São Pedro de Estoril. E na altura havia sempre aquela coisa, quando estávamos a voltar, havia sempre malta a vender, sabes, tipo, ao pé da praias, como tu dizes, as coisas todas, e de vez em quando umas figuras da candonga. E eu lembro na altura, a minha tia ainda chegou-me a comprar uma, porque havia aquela coisa dos meus pais, tinham esse hábito de, não vais lá aos teus brinquedos que ainda vais perder, deixa aqui os brinquedos em casa e vais para a casa da tua tia. E eu muitas vezes ia para a casa da minha tia com nada de brinquedos. E a minha tia às vezes comprava uma coisa para poder brincar, estás a ver? E eu tive algumas figuras da candonga compradas dessa forma. Então tive alguns bárbaros. E Tu achas que mais alguém chama candonga a estes bonecos ou não? Só nós? Eu acho que há mais malta a chamar candonga. Que é o bootleg. O bootleg. Que é a perna da bota. A perna da bota. Que é onde tu escondes o material contrafeito. Sim, por acaso eu pensei. Nunca tinha pensado nessa cena do bootleg. Sim, é onde tu escondes as coisas contrafeitas para passar na fronteira. Sim, é literalmente isso. Aquilo mas o verão é indissociável da candonga. Tem de haver um boneco da candonga. E isto passa a ter mesmo com as idades, não é? Tu chegas de uma altura que não tens os bonecos, é na altura que queres comprar. Mas repara, nós podemos estar os Barnett, os Bornet, não é? E tinhas os Ray-Bantes, não era? E tinhas óculos muito amaradões que eram vendidos à porta da praia. E agora nós podemos estar a ser ouvidos por um miúdo que vinha de condições muito desfavoráveis e que nunca pôde ter um imã legítimo, e nós a dizer isso é da candonga, isso é de verão, isto para mim foi a vida toda, a minha vida toda, esse boneco, não acredito, vou já te seguir o trabalho com o trabalho de Hércules. Menos um seguidor. E nós o que é que vamos com 2 seguidores agora? Não temos 2 seguidores, temos um bocadinho mais do que isso. Mas é isso. Mas o verão tem coisas. Tu chegaste a fazer festas de anos na costa? Nunca. Fiz em Severo de Voga, que foi um aniversário muito giro. E foi o primeiro aniversário que eu passei com muita gente, só que toda a gente eram meus familiares. Para perceber o que é Severo de Voga. Severo de Voga nos anos 90 ainda era uma aldeia, muita aldeia típica, e os meus primos, eu tinha grande parte da minha família, da minha mãe era de Severo de Voga, então eu tinha lá, imagina, a minha avó era uma de 8 irmãos, por isso daqueles outros irmãos que sobreviveram, vamos supor que havia 4 ou 5 que sobreviveram, que tiveram filhos, e desses filhos tiveram ainda mais filhos. Por isso eu tinha muita família. E tinha muita família de idade muito próxima de mim. Uns mais velhos, outros mais novos, por diante. E eu vou ao aniversário. E era giro, porque aquilo tinha imensos animais. Era aldeia. Por isso eu acabava de estar com os coelhos e com os porcos. E a ver as cabras e por diante. Estar a correr no meio das Severo de Voga, por acaso, era um sítio muito engraçado. E eu tenho muitas recordações boas quando era miúdo em Severo de Voga. Lembro-me de uma noite ter meus primos iam de carro e aquilo dava para ir por dentro ou seja, a casa ficava no meio do nada, vamos dizer, mas aquilo ficava no meio de uns sulcos, por isso nós tínhamos que eu tinha que passar pelo sulco, e os meus primos deixaram lá com os meus familiares, tipo uns com meus primos, e depois íamos a pé, e os meus primos foram à frente e correram, e eu tinha que ir também sozinho, meio de Lisboa, por lá, numa escuridão absoluta, onde há histórias de monstros e lobisomens e extraterrestres e tudo isso diante. E aquilo era muito engraçado e pregava-me muitos medos. E eu lembro que as minhas primeiras noites lá eram muito assustadoras, porque o meio da cidade estava habituado ao barulho da cidade, e para um sítio em que não há barulho, e de facto o único barulho é animais, é um bocadinho assustador. Vês os porcos, ou os animais todos a fazer barulho. Mas esse aniversário era muito giro, porque era um aniversário com toda a minha família, e na altura vamos pensar que não era uma família em que as pessoas faziam grandes dinheiros, eram pessoas que trabalhavam em trabalhos da terra, mas todos quiseram me dar umas prendinhas, eram prendinhas muito simbólicas, desde blocos de notas, canetas, isso tudo. E eu lembro que foi o aniversário que eu fiquei muito emocionado, não pela qualidade, mas pela quantidade. Foi a primeira vez que tive um aniversário que cheguei a casa em Lisboa com de facto muitas prendas, tipo, tinha muitas coisinhas pequeninas, tipo bloquinhos, tinha aqueles jogos de água, depois tinha uma figurinha, depois tinha uma borracha com cheiro, depois tinha, e eu adorei isso. Ainda hoje recordo muito bem desse aniversário, e
depois temos que pensar que Servoga, ser uma aldeia, havia sempre alguém que conhecia pasteleiros, ou tinha feito um trabalho numa padaria. Então foi aquele aniversário que eu imagino um aniversário de um miúdo, não é? Que tinha o teu boldanos, que era de facto um mega boldanos para, imagina, 30 pessoas, por isso não é um bolinho, é um bolão, e tinhas desde tortas, desde pastéis de nata, desde milfolhas, desde salgados. Isto é uma espécie de a vida alternativa do Duarte Lázaro, que pertencia a uma mega dinastia familiar, com festas com 30 pessoas. Ele já saiu de lá, os gajos são mega milionários e pá, coitadinho do miúdo de Lisboa, veio passar cá connosco, vamos oferecer uma festa de aniversário. Pá, mas lembro-me tanto de a noção de uma festa brava, cheia de coisas numa mesa. Foi mesmo lá, e eu lembro que tu sabes, tu já passaste aniversários comigo várias vezes. Eras só tu no aniversário e era uma coisa muito pequena, boldanos, havia umas chances para nós. É radicalmente o oposto. Nada de gomas, nada de roçados, nada de coisas. Depois íamos jantar fora e normalmente depois íamos para as arcadas da Feira Popular e acabávamos por lá. Aqui era mesmo festa, começava depois do almoço e ia até quase à hora de jantar, sempre com comida a vir para a mesa, mesa corrida, tipo, imagina, 4 mesas de jantar, tipo, cheias de comida. Eu lembro de acabar a casa, como aquilo eram casas de campo, aquilo eram casas que eram antigas, não é? Ou seja, que antigamente a casa onde de baixo era onde se guardavam os animais, que agora tinha-se transformado numa casa de habitação, e eu lembro de nós todos sentados nas escadas que davam acesso à casa de habitação, vamos para o primeiro piso que se manteve essas escadas, toda a minha família, todos os meus primos e amigos, todos sentados nessa escadaria, e isso para mim foi uma festa de verão, foi mesmo de facto um verão, e se for de Voga, acho que foi... Ainda hoje guardo Feira de Voga no meu coração, desde as primeiras brincadeiras com carrinhos de rolamentos, brincadeiras com mitos, sabes? O mito do como é que é? O gamuzino, não é? Os mitos dos gamuzinos, tudo isso surgiu lá em Feira de Voga. E eu lembro-me eu nunca voltava assim, mas a minha irmã voltava sempre com uma pronúncia nortenha, que a minha mãe, outra vez, chegas lá sempre sejas de Voga, trocas os Bs pelos Bs, estás sempre ali. É uma empática. E eu ficava, não, mas a minha irmã falava tipo, olha, estás a ver? E tal, e eu não, voltava normalíssimo, e minha irmã e meus pais, tipo, esta miúda, sempre. Mas eu também tenho um verão rural. Pois tu tinhas. Porque a minha mãe é da Merciana, que é ali a zona da Aldeia Gavinha e da Alenquer, e os pais da minha mãe, os meus avós maternos, continuaram lá até ao fim da vida deles. E então eu no verão também acabava por fazer sempre uma semana ou 15 dias lá em Alenquer, na Merciana. E também tive a história de descer a rua com os carrinhos de rolamentos feitos pelos miúdos lá da aldeia. E os miúdos da aldeia, assim, tu podes achar que, ok, o gajo da cidade normalmente é um bocado mal acolhido pelos putos mais duros do campo, mas acontece que os gajos adoravam brincar comigo, porque eu era o fanático dos filmes do Bruce Lee e dos Jovens Heróis de Shaolin, e então eu sabia os golpes todos do Kung Fu. E também fiz aqueles movimentos, claro, o sons de ruído, boca, tipo... Claro, isso era essencial. E então nós passávamos horas em lutas e brincadeiras de lutas. Eu tinha 2 primos, isso é muito engraçado. Eu tinha 2 primos em Feira de Voga, o Vítor e o Amadeu. Vais falar de Kung Fu? Não, vou falar de o Vítor. Então espera aí. Era o gajo de... então mostra aí. Que saudades. Eu adorava isto. Seu qual? Nunca vou esquecer o último episódio. Isso é do quê? O que é isso? Isto são os jovens Shaolin. Exatamente. Que dava aos fins de semana, não era? King Kong, Chute Sim, como é que era? Já não me lembro, mas sim, dava ao sábado. Não consigo parar, Eduardo. Mas falando de artes marciais e tirando um bocado esse lado dos Shaolins, eu tinha 2 primos em Feira de Voga, um mais velho que o outro, que era o Vítor e o Amadeu, e o Vítor era o tipo que adorava os filmes de ação do Sylvester Stallone. Por isso era o tipo que malhava no duro, e então o gajo tinha um caparrão, e eu lembro de Vítor, foge em músculo, e o gajo lançava um mega
músculos, era um gajo que trabalhava nas obras, era um tipo que trabalhava muito fisicamente, pá, e ele tinha um mega caparrão, e para além disso eu pensava que o gajo era muito parecido com o Sylvester Stallone. Então era um gajo que andava de moto, era um gajo que jogava futebol e tinha um mega caparrão. E esse era o filme do Rambo. Eram os filmes do Rambo, os filmes de guerra e isso tudo. E depois tinha o Amadeu. E o Amadeu era um primo um bocado mais novo que o Vítor, mas muito mais velho do que eu, mas era um porreiraço. Era aquele primo que mesmo, ou seja, eu sabia que quando ia a Sfera de Voga eu estava bem entregue com ele. Ele pegava-me em mim e dizia, pá, vamos ali ao centro e tu vais, eu vou beber um copo e tu vais beber uma 7-Up com groselha, que é aquilo que eu mais adoro de lembrar-me do verão, e adoro às vezes de vez em quando fazer uma 7-Up com groselha, e isso viaja-me literalmente para Sfera de Voga. E era o tipo dos filmes do Bruce Lee das artes marciais. Eu lembro dele de vez em quando estava, ele também tinha assim um caparrão, e às vezes com os miúdos que tentavam brincar com ele ficava tipo a fazer aqueles e agarrava e roubava os miúdos todos, e eu adorava aquilo, tipo, uau, este gajo é o máximo, é uma máquina. E ainda hoje é engraçado que quando o vejo, apesar da idade que ele tem, que já está muito mais velho, eu não consigo de o ver com a idade que tem, e vejo sempre com aquela idade de o gajo que fazia os golpes de artes marciais, que não fazia nada de artes marciais, era só e agarrava nos braços e derrubava os miúdos. Pá, lá na Merciana nós tínhamos também histórias que aqui na cidade eram impossíveis, como fugir de galos que já estavam aborrecidos de estarmos a incomodar na capoeira, mas fugir literalmente, porque um galo enfurecido, ou de ver a minha avó matar coelhos, por exemplo, pegando-lhes pelas patas de trás e dando com a nuca na mesa da cozinha. Ou ver a minha avó arranjar os pombos que tinham sido trazidos da caça, tirar os chumbinhos, mas depois saber que tudo isso passaria a ser um prato delicioso. Daí umas horas a minha avó tinha, era uma cozinheira exímia, então na doçaria estás a falar ela inclusive inventou um doce que depois, segundo creio, ficou registado como um doce regional de lá. Sério? Uau! Que era um doce que eu acho que era feito com um recheio de abóbora e que eram as parras. Ela tinha desenhado uma forma em forma de uma folha de parra, que era a massa. Essa massa era frita com o recheio de abóbora e ficava como se fosse a folha de uma parra, e que tinha sido inventado pela minha avó materna. Temos que ir lá procurar esse bolo. É engraçado, estás-me a falar da comida e estás a falar da caça e isso tudo. E estou a juntar coisas, e lembro perfeitamente a única vez que fui caçar, que não cacei, o meu primo tinha uma pressão de ar, e hoje em dia olho e penso que o meu primo se calhar até falhou, porque eu estava a ficar um bocado sensibilizado e estava um bocado a ter com medos, eu fiquei um bocado sensibilizado com os animais serem mortos, e acho que ele deixou de caçar um bocado naquele dia porque eu estava lá, estás a ver. E lembro de duas histórias parecidas com essas, matar um coelho à minha frente, e eu não sabia que estava a matar um coelho. Eu fui à janela e vejo a minha tia, e a minha tia está com o coelho na mão, eu tipo, olá tia, lá, e de repente, zá, contra o muro, e eu... E a história mais engraçada já está numa idade em que eu devia ter uma das últimas vezes que foi para Sfera de Voga, tipo perto dos 18, 19 anos, e estava muito bem a tomar um pequeno almoço. E vou dizer uma coisa, também lembro de Sfera de Voga, e tu vais lembrar disto perfeitamente, já te contei esta recordação. E estava a tomar o meu café da manhã, neste caso, a beber um galão, que era uma coisa que eu e tu estávamos muito habituados a beber, e abro a porta da rua e de repente vejo um porco, mas um porco sauro, vamos dizer, gigante, a passar a minha frente, e eu tipo vejo o porco a passar, e eu tipo, tinha acabado de acordar, estás a ver? Estava tipo, o que é isto? E vejo a minha família toda a correr, apanhar o barco, e toda a gente a correr, a descer ali a rua, ou seja, ali a terra batida e isso tudo, tipo, mas o que é isto? Então era a matança do porco. Por isso, eu nem sabia do que é que se passava lá. Mas uma bebida que eu estava habituado a beber muito em Sfera de Voga, que cá em Lisboa meus pais não me deixavam beber, era o frisume. Não. Melhor que o frisume. Era o quê? Eu não me lembro da marca do pó, mas era... Tu lembras-te? Havia chocolate em pó, mas lembras do morango em pó? Era Toddy. Toddy e morango, que vinha com uma hélice. Com uma hélice. Era também lá que eu bebia. Era na Merciana que eu bebia o Toddy. Eu bebia aquilo como se fosse a melhor bebida, e fresco, era fantástico.
Mas é claro que eu bebia para E receber. nós ambicionávamos aquela ventoinha, aquela Eu hélice. tive aquela hélice. E Porque quantas hélices é que foram parar aos telhados? Nós Muitas. nós até podíamos ter overcrafts da Action Force e aviões, mas nada Mas batia. aquela hélice, Eu tenho uma que coisa ter a tão hélice simples do Toddy. quanto uma palhinha e uma hélice em que tu, com o gesto de fazer com as mãos, não era fazer, e depois largavas, aquilo levantava voo. E eu lembro de das várias hélices que tive, a maior parte delas foram para o telhado da casa da minha avó, da minha tia, e que nunca mais foram Mas visto como eu sou recuperadas. logo que era Toddy, eu sou logo, o que é que tu estavas a falar? Também estavas preparado com o Toddy, era isso aí. Pá, o Toddy era uma Não grande estava, vida. eu sabia porque eu fazia o mesmo, eu bebia Toddy quando Toddy ia era muito no bom. verão, Há uns anos atrás. férias de verão. Há uns anos atrás Eu aqui em bebi- Lisboa gostava do ovo maltine, mas eu para beber Eu nunca Toddy... bebi, sabes que eu nunca bebi ovo maltine? Não. Não, eu bebi o Eu Sushar gostava. Express. Eu não sei, eu devo ter uma fantasia com o malte. Eu adoro, mas o ovo maltine eu gostava, era o meu leite achocolatado favorito. O ovo maltine. Eu nunca bebi ovo maltine. Eu bebi Sushar Express e Colacau, Também. mas eu nunca fui muito fã de chocolate quente, de leite quente com pó de chocolate. Podias deixar arrefecer. Eu podia deixar arrefecer, mas quando os meus pais faziam, que eram que fizeram os pequenos almoços, faziam sempre quente e eu nunca gostei dele quente. Então evitei a um ponto que aquilo depois deixa de entrar em casa, porque só para uma pessoa não vamos estar a consumir. Mas havia o especial, que era o Então. Cadbury's, tipo quando tu fazias mesmo um chocolate quente à séria. Eu nunca fiz Cadbury's. Que aí Eu era gostei para desse ti. sério. Eu digo, não, Porque não. havia o Sushar Express, o ovo maltine, o Toddy, era aquilo que tu tomavas ao pequeno almoço antes de ir Sim. para a escola. Era o banal. Era banal. Mas depois sim. havia aquele leite achocolatado que tu só tomavas tipo sábado à tarde, à hora do lanche e em dias. Eu não bebia. O que eu podia beber de vez em quando era um cal fresquinho. O cal é assim, o cal de que ias a uma chocolate. consulta de manhã. Claro. pedias um Mas cal. tu tinhas a possibilidade de logo pedir o cal fresco. E em vez de ser aquecido, eu não, como essas bebidas, estás Sim, a falar, é um bocado, quente, é ovo com- maltine ou até esse do Cadbury's. Cadbury's, é chocolate quente. Uhum. Eu não consigo beber chocolate quente, eu fico muito mal disposto. Mas aquele chocolate, o cal fresco, e nós que chegamos a beber muitas vezes na Rosa Doce, na Rosa Doce não, no Trigo Doce, era bastante fresco, é sempre aquele ponto. E normalmente só uma pergunta, quando abris o cal, pedes para abrirem ou és tu que agitas? Podem agitar para mim. Não, agitam sempre mal. Agitam sempre mal. E uma vez viste-me agitar, que eu disse, não, deixa isso aqui que eu agite, que é, tu tens que virar o cal ao contrário. Sim, E deixar agitares bem ao contrário, que é para o próprio leite bater no fundo do copo da garrafa para libertar o que está de maior chocolate. E aí quando aquilo está liberto é que tu agitas tudo e pedes para o senhor abrir, que até o nosso amigo do Monte Frio. do Monte Frio não, do Trigo Doce Sim. ficou tipo, fantástico e tal, e depois abri e estava fresquinho, eu adoro, pá. E agora estás a falar disso, estou com vontade de beber um cal fresco. Mas vá, já que nós estamos na era do perigoso politicamente correto, Ok. tenho que dizer, a minha avó que matava os coelhos e essas coisas, Sim. era também aquela mulher que depois podia ter um pardal em casa e estava a alimentá-lo com os seus próprios lábios, estás a ver? Que ela Sim. moía na boca o miolo do pão e ela recuperava pardais caídos do ninho e soltava-os, e era tipo a mulher que dava explicações a metade da aldeia, todos os fixe. miúdos iam lá a casa ter explicações com a minha avó. E sabes explicações de quê? Da primária, da Da escola. primária, Eram tipo miúdos, português, estamos a falar de miúdos, sim, que estavam a fazer ter a as escolaridade. letras ok. E portanto era uma experiência também muito gira passar aqueles dias com a minha avó, porque era outro mundo, era outro universo. Eu acho que não conhecia a tua avó da Merciana. Não. Conheci. Ela Sim, veio sim. muito poucas vezes a Lisboa nessa Mentira, altura. eu conheci uma vez a tua avó num teu aniversário, que ela estava cá. Certo. Ela chegou a vir algumas vezes à nossa casa no Arco Cego. Ela até ajudava às vezes a minha mãe em coisas de tipo cortinados e não sei o quê. E ela esteve cá em Lisboa até para tratamentos médicos e tudo. E eu lembro-me nesse Eu já aniversário. conheci. Mas ela veio poucas vezes a Lisboa e também ela tinha diabetes. E então ela depois cegou Pois. com os diabetes e deixou de vir a Lisboa, a não ser por razões médicas. E então tu viste-a muito pouco. Pois. Mesmo, não havia muitas chances. É engraçado esse lado das avós ou dos tios. Eu, neste caso, a minha avó era assim. Eu tenho muitas. Estamos a falar um bocado daquele lado de as pessoas destes meios vêm muito
um bocado embrutecidas com matar animais, mas ao mesmo tempo tinha esse lado dócil. A minha avó, que vivia aqui ao lado, na casa dos meus pais, vivia na casa da porteira, tinha um conjunto de pássaros, tinha umas gaiolas que tinham muitos pássaros. E eu lembro dela, chamava-me para ver os ovos dos pássaros, e quando nasciam os pássaros, a minha avó alimentava-os com muito cuidado e muito carinho para eles crescer. E depois tinha esse lado, como tu dizes. Isso é que é a verdadeira relação com a vida. É a morte e a vida ao mesmo tempo. E a coisa mais dócil da minha avó, eu nunca me esqueci disto. O pessoal da cidade é que é doente. Sim, Não é o pessoal que mata os porcos. É o pessoal que acha que o bizarro é matar o porco. É matar um porco, exatamente. Ou que acha que os paradinhos é o próprio animal que está em forma de paralelo. Nascem Nascem paralelepípedos e vivem em paralelepípedos e depois vão para a mesa em paralelepípedos. Claro, a verdadeira saúde está ali. Exatamente. Mas a minha avó agora não tem nada a ver com férias de verão, estás a falar desse lado carinhoso dos avós. A minha avó, que era a irmã gêmea da minha tia herdou um bocado ou seja, geneticamente essa bondade, a minha tia era uma avó para mim, foi uma das pessoas mais queridas que tive na minha família. Mas a minha avó, houve um dia que eu fiquei doente e que estava a nevar e fiquei, está a nevar em Lisboa? E a minha avó, tá. E então deu uma bola de neve. E eu, durante muito tempo, jurava em pé juntos que tinha nevado em Lisboa. E depois, mais tarde, descobri que esta neve em Lisboa era simplesmente a minha avó que foi ao congelador, raspou o gelo, fez uma bola de neve para me dar uma bola de neve quando estava doente. E hoje em dia recordo dessa história com imenso carinho. Isto não tem nada a ver com o verão, mas tem a ver com o nosso amor pelos avós. E era a avó Micas, a tia, e neste caso depois foi a minha tia Adelaide, que acho que merece que os nomes sejam falados assim em voz alta para serem recordados. Mas o verão, como disse-me, o verão era passado com a minha tia Leida, com a alcunha do deitadinho, porque passava o meu tempo no verão deitado no sofá a ler, ou a ouvir televisão, ou a ouvir música. E era assim o meu verão ali na casa da minha tia, em Lisboa, que era ali na Moraes Soares. Uma das coisas que nós fazíamos deitado no sofá no verão era ouvir isto. Às sextas-feiras à noite. Isto era essencial do verão. Não havia verão. Não havia verão sem Jogos Sem Fronteiras. Que vocês não imaginam, eu estou com um sorriso de orelha a orelha. Eu adorava Jogos Sem Fronteira. E lembro-me que Águeda era perto de Ferro-de-Voga e eu vibrava porque eu dizia, é perto da casa dos meus tios, e não tinha nada a ver porque Ferro-de-Voga e Águeda são vários quilómetros. E eu adorava aquilo, adorava. Quantas vezes quando Portugal ganhava não era uma curtição gigante. Sabes que é engraçado que a minha sensação quando Portugal ganhava nos Jogos Sem Fronteira foi muito idêntica a quando o Euro em Portugal, quando Portugal ganhava, a festividade, aquela loucura, aquele calor, era para mim o mesmo, sabes? Portugal! Nos anos 80, qualquer vitória era muito celebrada. Fosse o Festival da Eurovisão. Sim, mas o Jogo Sem Fronteiras era uma cena que unia a família toda. Era uma coisa que unia. Eu não me lembro de estar aqui em casa, nesta mesma casa, a ver os Jogos Sem Fronteira com Eláudio Clima, não era? Eláudio Clima, que era. E às vezes a Cernela. E havia, já não me lembro de todas, porque aquilo passou por foram muitas. E eu lembro-me de ver aquilo tão cerradamente, e tão com as piscinas e com os escorregas e com os insufláveis e com botas gigantes. E aquilo era muito, muito à frente. Era muito à frente. Agora, não estava nada à espera disso. Quando tu dizes, tinha aqui uma cena que tu vais passar, era isto, não era? Era uma delas. Era uma delas. Os Jogos Sem Fronteira. Mais malta que ouvia. Aqui, já agora que estão a ouvir, digam quem que mais ouvia os Jogos Sem Fronteira. Porque aquilo foi até muito tarde. Sim.
Mas, Aliás, aquilo começou muito antes de nós termos nascido. Os Jogos ok. Sem Fronteiras já havia, Ok. quase no berço da RTP, ok. e vai dos anos 50 ou 60 até aos que nossos fixe. dias. E eu sei que nas últimas interações dos Jogos Sem Fronteiras, talvez em 93, 94, uma coisa assim, Sim. já ninguém prestava muita atenção. Eu acho que o problema Sim. quase quando agora a escolha Nem acabou. nós já. Não, porque já tínhamos 4 canais e provavelmente já entrou a TV Cabo Sim. e havia outras coisas E para já ver. tínhamos 15 anos, 14, Sim. 15 anos e já estávamos preocupados com outras Sim, coisas. estávamos preocupados se calhar com receber cartas Com o cartas de basquete amor, noturno. com o basquetebol noturno. E agora eu hei de ir à costa e vou olhar para aquele ringue e vou dizer não vai, o basquetebol noturno não vai. Foi o melhor, eu acho que foi o ponto alto. Foi ponto alto. Apesar de todos os momentos ternos e carinhosos Yeah. com os avós e tudo, Mas o basquetebol noturno. mas tem que acabar com o basquetebol. Yeah, e acho que podemos acabar aqui com as nossas férias de verão com um bom jogo de basquetebol noturno. Não, calma, não é esse, é mesmo basquetebol, já está à Mas noite. Eu acho que isto foi bom, uma Yeah. boa homenagem aos meses de verão, Foi. e a agosto, e a julho e a agosto, e especialmente feitos aqui na casa do Pá, na em que casa o Eduardo de verão. cresceu, Yeah. na casa dos pais do Eduardo. Onde tu passaste grande parte do verão, porque ou vinhamos para aqui brincar, E, ou vinhamos para e temos para os aqui meus aniversários. a brisa da varanda Yeah. e o cenário da Praça de Torres, Só falta a mesa onde nós, redonda. onde nós crescemos. Yeah. Só falta mesmo a mesa redonda onde nós jantávamos muitas vezes. E fazíamos banda desenhada. Ou, o mais famosa, bebemos uma Coca-Cola em que eu só posso beber um copo de copo. Coca-Cola, mas o Sérgio já pode beber um segundo copo. Acho E que as sim. vantagens dos É, convidados. os convidados, é verdade. Só por causa disso, agora vou beber uma Coca-Cola. E acho que vemos já assim como descansou o Hércules, não é? Sim, E- sigam-nos no Instagram, @o segundo trabalho de Hércules, nas principais plataformas de podcast e no YouTube, que nós muitas vezes esquecemos. Exato. E passem os links a todos os amigos e familiares. Ajudem, por favor, o podcast a crescer e até para a semana. E aproveitem o verão para, se quiserem reouvir outros episódios, voltar para trás, voltar para a frente, façam o Hércules ser maior do que O herói o herói em grego. si. Então vá. Até uma próxima.